No 15º ano do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes administrava a Galileia, seu irmão Filipe as regiões da Itureia e Traconítide, e Lisânias a Abilene. Quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, foi então que a palavra de Deus foi dirigida a João, o filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas. As passagens tortuosas ficarão retas, e os caminhos acidentados serão aplainados, e todas as pessoas verão a salvação de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, essa passagem me faz lembrar um pouquinho da história da cidade de Vitória, que era, na verdade, um conjunto de muitas ilhas, com mangues entre uma e outra. Pouco a pouco, durante toda a história, essas ilhas foram sendo cortadas, esses montes que saíam para fora, foram sendo rebaixados e foram sendo feitos aterros. E esses aterros são hoje as grandes avenidas, as principais artérias da cidade, principalmente da parte da ilha. Então, aqui na cidade foi feito justamente isso, aquilo que estava elevado, saliente, as ilhas que eram como morros, como pedrões, foram rebaixadas, e aquilo que estava debaixo do mar, da água, subiu até o nível da terra firme. Quando a Sagrada Escritura fala desses termos, abaixar os montes elevados, preencher os vales, é uma palavra comum entre os profetas. O que isso quer dizer? E a chave a gente encontra em primeiro lugar no Cântico de Maria, que, como a gente sabe, alimentava o seu coração com a escuta da palavra de Deus. E ela diz: Deus rebaixa os soberbos e eleva os humildes, os humilhados. Jesus depois vai falar também, no meio das suas parábolas, quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. Aqui são duas atitudes do nosso coração. A primeira, do vale, do desânimo, pessoa abaixada, rebaixada. De fato, quando uma pessoa está desanimada, triste, sem esperança, ela fica com a cabeça baixa, ela se recurva os seus ombros, adota uma postura desanimada. Na língua portuguesa tem essa curiosa palavra, acabrunhado. É uma pessoa que está com a cabeça como se fosse uma cabra, assim, com a cabeça baixada. Então, é esse desânimo que o Evangelho se dirige ao desanimado e diz: levanta a tua cabeça. Domingo passado a gente escutava: levantai as vossas cabeças, porque o dia da vossa libertação está próximo. O desanimado, o triste, o desconsolado é aquele que pensa: não tem solução para mim, tentei melhorar tantas vezes, tentei mudar tantas vezes, não consegui, depois de tantos anos continuo com os mesmos defeitos,
com os mesmos pecados, as mesmas imperfeições, não consigo melhorar. É aquele que diz: nada melhora. Então, está ali parado, entregue à desesperança. E depois tem também a montanha do soberbo, daquele que diz: não existe ninguém acima de mim. E esse diz: sou eu que salvo a mim mesmo, sou eu que resolvo os meus problemas, com a minha própria força, com a minha própria inteligência, não preciso de nada, não preciso de ninguém. Qual é o ponto em comum entre os dois, né? Duas atitudes que parecem tão diferentes, mas ambas têm uma coisa em comum, que é a solidão, o estar fechado no próprio eu, o dizer: sou eu que tenho que cuidar de tudo, sou eu que tenho que me encarregar de todas as coisas. Então, para esse eu sozinho, fechado em si mesmo, aparece o anúncio do Evangelho. E o Evangelho é um anúncio de salvação. É o mesmo anúncio para todos, mas para cada um ele tem um efeito diferente. Para aquele desanimado, desalentado, o Evangelho é o anúncio de dizer: não perde a esperança, está chegando a tua salvação. Nem tudo está perdido porque você tem um Salvador. Nem tudo está entregue às tuas forças porque você tem como olhar para fora de ti mesmo e dizer para alguém, para aquele que vem a ti: Senhor, me salva. E para o soberbo, para o autossuficiente, o Evangelho produz um outro efeito, de dizer: você não pode, não consegue se salvar por conta própria, porque por muito que você consiga conquistar as coisas, uma coisa você não consegue conquistar: essa tua prisão do teu próprio eu fechado em si mesmo. E às vezes, quanto mais coisas você realiza na vida, mais preso, mais espessas ficam as paredes dessa tua prisão. Então, você acha que está resolvendo a tua vida, mas na verdade você está se aprofundando na tua solidão. Por isso, o Evangelho também te anuncia que você precisa ser salvo. Quando Jesus falou para os mestres da lei e os fariseus, aquela frase que aparece no Evangelho segundo São João: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eles ficaram extremamente ofendidos com essa frase, porque eles disseram: nós não somos escravos, como é que você está falando que nós vamos ser libertados? Se nós não somos escravos, se nós somos livres, se nós somos filhos de Abraão. E Jesus responde para eles uma das palavras mais duras que existem no Evangelho. Ele diz: o vosso pai não é Abraão, o vosso pai é o demônio. Por quê? Porque a origem de toda a soberba humana está justamente na revolta desse espírito que diz ao Senhor, não te servirei, quero subir até o trono de Deus e quero ser como Deus, que é derrotado por Miguel, o nome Micael, que quer dizer quem é como Deus. Então toda pessoa que alimenta a sua soberba, ela, ao invés de estar se libertando, na verdade ela está se tornando cada vez mais prisioneira do maligno, a grande prisão dela. Por isso, o Evangelho é anúncio de salvação para todos. João Batista anunciava o Messias que ia chegar,
E esse anúncio produzia esse efeito. Aquele que estava desanimado, entregue no seu pecado, na sua miséria, sentia um novo ânimo. E aquele que achava que já tinha conseguido a salvação, saía envergonhado porque tinha que reconhecer que era ainda escravo, que era ainda necessitado de salvação. Se isso, irmãos e irmãs, valia para aqueles que ainda não conheciam o Messias, o Salvador, quanto mais vale para nós, que recebemos já o dom da salvação, recebemos o nosso batismo, o mergulho na morte, na ressurreição de Cristo, e adquirimos, Deus adquiriu para nós a vida verdadeiramente livre, que é a vida do Filho. Jesus diz: quem fica na casa para sempre é o filho, o escravo não fica na casa para sempre. Por isso, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. E essa é a obra que Ele fez conosco. E toda a nossa vida cristã, no que ela consiste? Em ir reconhecendo cada vez mais essa liberdade que nós recebemos quando nos tornamos filhos no Filho, e acolhendo cada vez mais essa liberdade, na qual nós não agimos mais porque alguém nos manda, porque alguém nos obriga, mas agimos por amor, por esse amor infinito que foi derramado no nosso coração, que é a própria pessoa do Espírito Santo, da qual nós somos templos vivos. Então, se o anúncio de João Batista de depor essas duas atitudes do desânimo ou da soberba, da presunção, e abrir uma estrada para o Salvador, se isso era válido para eles, muito mais é para nós, que já temos em nós esse dom. Precisamos apenas acolher esse dom com fé e viver a vida de filhos, quer dizer, a vida daqueles verdadeiramente livres, que agem por amor, que entregam a sua vida por amor. Pensamos isso, irmãos e irmãs, essa graça de aumentar, de recolher, de acolher a verdade da nossa fé, como São Paulo convida os filipenses, como a gente escutou, fazei maiores progressos, que o vosso amor cresça cada vez mais, isso com a certeza daquilo que ele diz, se Deus começou em nós uma boa obra, há de levá-la à perfeição até o dia de Cristo Jesus.